Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Camilinha, tudo bem? Oi, Lorena. Vamos entrando aqui na live. É... Oi, tia Solana. Oi, Oi, Dalbrando. Vamos entrando aqui, A gente está esperando aqui a nossa convidada hoje, a nutricionista Lídia, que vai falar um pouco sobre a alimentação e como a alimentação pode ajudar na dor. Tudo bem, papai? Oi, Jéssica, tudo bem? Oi, doutora Clênia, tudo bem? Oi, tio Pedro. Oi, Gilson. A gente está aqui esperando nossa convidada de honra. Oi, Gabriela, tudo bem? Oi, Anderson. Oi, vovó Jossara, tudo bem? Oi, Gustavo, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre alimentação e dor. A gente tá esperando nossa convidada aqui de honra para a gente começar. Hoje tivemos algumas dúvidas que foram enviadas no direct nosso aqui. A gente vai tirar essas dúvidas. Ó, pessoal, se vocês quiserem enviar alguma pergunta, podem enviar, escrevam aqui nos comentários aqui embaixo, ó, onde tem que comentar, tá? Podem escrever que nós iremos responder, tá certo? Oi, Rose, oi, André. Oi, Guilherme. Já pode mandar as dúvidas, viu, Gabriela? Escreve aqui, ó, aqui embaixo, que a gente vai responder. Nossa convidada de honra tá chegando aqui. Ela tá já entrando aqui com a gente. Espera aí. Nossa convidada está entrando. Vamos esperar a nossa convidada. Olá! Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem, querida? Tudo bom? Vamos nos apresentar, né? Que eu sou a Lia, tá, pessoal? Acho que algumas pessoas já me conhecem aqui. A gente está começando a fazer essas lives para orientação mesmo e tirar dúvidas, né, da população. E hoje a gente está com a Lídia, que é nutricionista, excelente nutricionista, aí na cidade de Fortaleza. E aí a Lídia vai se apresentar. Boa noite a todos, gente. Eu sou Lídia Pinheiro, eu sou nutricionista, sou especialista em nutrição clínica e fitoterapia aplicada. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estamos sim, eu tô ouvindo bem. Joia. Sou especialista em nutrição clínica e fitoterapia aplicada e a minha atuação é mais no tratamento mesmo dietoterápico, de doenças crônicas, de doenças autoimunes, que é justamente onde o quadro, são pacientes, né, são quadros patológicos, onde a gente tem muito da presença dessa sintomatologia de dor. Então, acho que a gente tem muito para agregar aqui. Ah, que bom então. Então a gente vai ter muito a agregar mesmo, né, Lídia? Então, pessoal, eu vou começar um pouco falando do que é dor, né? Assim, a gente pode começar explicando
Hoje, atualmente, né, esse ano, a IASP, ela lançou um novo conceito de dor, né? Agora em junho de 2020, em que eles classificam dor como sendo uma experiência emocional desagradável, individual, de cada um. Ou seja, a dor que eu posso ter a mesma doença que a Lídia, por exemplo, mas a dor que eu vou sentir vai ser totalmente diferente que a Lídia vai sentir. E é muito importante quando nós entendemos isso. O nós, assim, não quer dizer um médico, mas o próprio paciente em si, né? E esse conceito de dor, tendo esse conceito de dor, fica muito bem relacionado para o tratamento da dor ser multiprofissional. Por isso que uma nutrição, uma alimentação adequada, uma alimentação com um profissional capacitado, né, que lhe ajude, é importantíssimo para você, para você manejar uma dor crônica, principalmente, ou até mesmo uma dor aguda. Num paciente de pós-operatório, por exemplo. Então, assim, é muito importante essa inter-relação entre as especialidades na saúde, sabe? E Lídia, me diga uma coisa, o que é que a gente pode, em relação à alimentação, né, e à dor? É muito importante a alimentação e dor. E, assim, quais alimentos, como é que a gente pode relacionar? Como é que a gente faz esse manejo no paciente? Como é que você faz normalmente? Vamos lá, né, Lia? Tem muito dessa mistificação da Nutri como a pessoa que vai te ajudar a emagrecer, ou a engordar, ou que vai te hipertrofiar. Mas não é bem isso, né? A nutrição, claro que tem essa atribuição, sim, que a gente abraça, que é muito importante para a saúde do paciente também, mas que a gente tem diversas outras funções, né? A gente ajuda em fertilidade, em gestação, em aleitamento, em distúrbios do sono, distúrbios de humor, função cognitiva. O Nutri está aí para isso, porque o alimento ele tem esse poder. A gente tem no alimento nutrientes, a gente tem vitaminas, a gente tem minerais, a gente tem compostos bioativos, frações de ácidos graxos, né, frações de gorduras importantes, aminoácidos importantes, que geram uma função biológica que conseguem, por exemplo, no caso da dor, melhorar um quadro de resposta inflamatório, por exemplo, assim como modular diversas outras funções do nosso corpo. Então, é assim que o alimento vai intervir. No caso da dor, o que eu trouxe mais para falar para vocês são nutrientes, onde a gente vai conseguir modular vias, né, que são presentes em todo o processo de inflamação. Imagino que grande parte da população aqui na live, né, seja de paciente que não vai entender tanto de via metabólica, mas eu ainda vou citar algumas vias, como, por exemplo, as interleucinas, que são muito ligadas ao processo inflamatório, NF-kappa-beta, enfim, são nomezinhos ligados à via metabólicas que os alimentos conseguem modular, conseguem que a gente manifeste uma expressão e diminua esse quadro de dor, de deficiência no membro, de dificuldade de mobilidade. Tudo isso a gente consegue contornar com esses nutrientes. E o que eu trouxe aqui de diferente para vocês? Eu podia vir só citando vários nutrientes, né, que a gente sabe que os alimentos, eles são os nossos maiores polivitamínicos. Tem paciente meu que me pergunta, doutora, me indica um polivitamínico para usar? Ah, os alimentos, vai na fruta, vai na verdura, que é o melhor polivitamínico que você tem. E fica muito difícil até de citar nutrientes específicos, né, de eu tentar ali, não, esses aqui são mais importantes. Quando a gente sabe que, na verdade, até a mescla entre eles, né, o sinergismo, é muito difícil, foi difícil para mim escolher esses nutrientes para falar para vocês como mais importantes, mas qual foi o critério que eu usei? Escolhi nutrientes que realmente modulam muito a resposta inflamatória e optei por nutrientes que eu tivesse nos mesmos alimentos fontes. Optei por 4 nutrientes onde eu tenho a presença deles em vários alimentos comumente. Vou citar aqui para vocês o primeiro deles, que é realmente
campeão aqui, é muito importante na modulação de resposta inflamatória, que é o magnésio, né? Com ele, a gente consegue, inclusive, a redução de um parâmetro bioquímico chamado proteína C reativa, né, que a gente conhece como PCR. É um dos marcadores mais importantes mesmo que a gente utiliza para verificar a inflamação. E a gente consegue ter uma redução com níveis equilibrados de magnésio, a gente consegue ter uma redução de PCR. Então, é sim um nutriente muito importante. E onde é que a gente vai achar esse magnésio? Ele vai estar presente em grãos, aveia, gergelim, chia. A gente vai ter também uma boa quantidade em alguns temperos, tomilho, manjericão, hortelã. Então, eu tentei trazer aqui para vocês uma aplicabilidade. Vão decorando esses nomes de alimentos, porque eu trouxe realmente esses alimentos que vocês devem inserir no dia a dia de vocês para a melhora de dor crônica. Muito bom, viu, Lídia? Muito bom isso aí. Legal, legal. Além do magnésio, o que é que eu trouxe aqui de importantíssimo? A vitamina D, né, que está ganhando força, cada vez mais força, cada vez mais se escuta falar em vitamina D, porque a ciência está vendo o quanto ela é importante para diversos processos metabólicos, não só para inflamação, mas como para a melhora glicêmica, melhora lipídica, né, de perfil lipídico, a saúde do indivíduo como um todo, melhora articular. Então, eu tinha que trazer, não podia deixar de falar dela. E para falar de fonte de vitamina D, alimentar, não estou citando ainda suplementação, certo? Eu trouxe uma fonte que eu gosto muito e que muito poucas pessoas sabem que a vitamina D está presente, que é o kefir. O kefir tem uma quantidade muito bacana de vitamina D. É um probiótico, né? É um tipo de contém bactérias benéficas que também estão ligadas à melhora da saúde, à melhora de quadros inflamatórios, à melhora sistêmica do indivíduo. Então, eu gosto muito do kefir como fonte de vitamina D. Uma fonte vegetal de vitamina D que é riquíssima é o shiitake também, o cogumelo shiitake. Gosto muito de prescrevê-lo também, utilizem sempre que possível, é muito bacana. A vitamina D vai estar presente também em produtos enriquecidos, né, normalmente lácteos, mas também vai estar presente em peixes, vai estar presente em ovos, em ovo, peixes gordos, principalmente salmão, atum, sardinha, são riquíssimos também em vitamina D, então vão anotando esses alimentos também para já fazerem parte do plano alimentar aí de vocês. A Gabi gosta do shiitake, né? Tô vendo aqui, Gabi. Que maravilha. Aí, né? Pronto. Um outro alimento, um outro nutriente importantíssimo que eu trouxe foi o selênio. Selênio a gente já também tem uma resposta anti-inflamatória muito bem salientada, entretanto, também tem uma resposta antioxidante, né? A gente consegue uma modulação antioxidante muito legal com o selênio. E a gente vê que ele está presente em um alimento em altas quantidades e que é bem fácil da gente conseguir bater a meta diária de selênio, né? Ele está presente ali na castanha do Pará, e 2 unidadezinhas da castanha de Pará, a gente já bate a meta diária, não precisa consumir mais que isso, e é interessante que nem se consuma cronicamente, né? Não se consuma mais do que isso, porque o selênio ele é muito bacana, é benéfico, a gente precisa de quantidades ótimas dele. Entretanto, se a gente exceder o consumo, né, a gente também pode ter um problema de intoxicação. Acaba gerando alguns outros problemas. Então, a gente pede que não seja ultrapassado também esse consumo. Se forem consumir a castanha do Pará, não exagerem, tá? Tá bom. O gergelim também é uma fonte. Esse dica, Lídia, porque, assim, por exemplo, eu adoro castanha do Pará, não sei vocês. Assim, eu acho que todo cearense ama castanha, né? Verdade. E, assim, verdade. É uma delícia. Eu adoro. E, assim, e é bom porque é prático de você levar na bolsa. Por exemplo, você que vai pro trabalho, passa o dia no trabalho, põe as castanhas na bolsa, não estraga, né? E só comer, só
Verdade, verdade. Só não pode exceder mesmo. Além da castanha do Pará, né, a gente tem outras fontes, dentre elas a gente tem ovo, tem os peixes também. Vocês podem ver que a gente está se repetindo, certo? Eu estou trazendo os alimentos repetidos mesmo, essa foi a intenção, mas vocês já veem que tem uma variedade que vocês não devem deixar de incluir diariamente. E para fechar, a gente tem o ômega 3, né, que é um dos queridinhos aí quando a gente fala de processo inflamatório. O ômega 3 tem uma função muito importante, que é de competir com o ácido araquidônico, principalmente, né, a fração do ômega 3 chamada EPA, ela compete com o ácido araquidônico em relação à metabolização, e eles ficam inversamente proporcionais. Então, quanto mais EPA eu tenho, a gente vai conseguindo diminuir aqui essa quantidade circulante do ácido araquidônico e melhora o processo inflamatório sistêmico, além de diversas outras vias, né, de modulação desse processo. Então, é bem importante, não deixem de consumir, e está presente também nos peixes, a gente tem a presença no ovo também, a gente também tem no gergelim, tem na chia, tem na linhaça. E o ômega 3, ele é um dos nutrientes, tem dois, na verdade, né, que eu preciso falar um pouquinho de suplementação. Um é o ômega 3, o outro é a vitamina D. Como eu estava falando do ômega 3, vou citar que eu acho importante, sim, que a nossa população, que acaba tendo uma alimentação rica em ômega 6, né, uma dieta, infelizmente, um pouco mais pró-inflamatória, acaba tendo níveis de ômega 3 mais comprometidos. Então, eu costumo ser a favor, pelo menos, de uma suplementação básica, certo? De um ômega 3 de qualidade. Não ultrapasse 1 grama de suplementação sem a orientação de um profissional competente. Entretanto, pelo menos um grama dessa suplementação, que é o que a gente acha comercialmente aí no mercado, é tranquila, e procurem o selo IFOS, que garante a qualidade desse produto. Tem uma série de controle que é feito, e o selo IFOS vai garantir aí para vocês que vocês terão um produto de mais qualidade. Sempre que forem procurar as marcas em lojas de produtos naturais, procurem lá esse selo, tá bom? Excelente dica, viu, Lídia? Eu não sabia. Esse selo ele tem que estar nos produtos naturais, esse selo. Eles estão no ômega de qualidade. Sempre que tiver essa certificação, a IFOS, a gente já sabe que passou por um processo bem metódico para garantir a qualidade do produto. Entendi. Boa, excelente dica, Lídia, essa daí. Excelente dica. Joia, anota. Vamos anotando. Joia, vou gente. anotando aí, pessoal, as dicas, viu? Porque... Mas não se preocupem que eu vou deixar a live gravada depois, para caso alguém tiver perdido alguma dica, quiser rever, tá certo? Joia, a Camilinha tá pedindo para escrever o nome do selo, né? Deixa eu escrever aqui. Isso, escreve aí. Tá aí nos comentários, Lia? Aí Tá. você marca, você deixa sinalizado aí. Viu? Eu vou fixar esse comentário aqui, tá? Certo. Eu fixei errado. Não, fixei o certo. Então, pessoal, a gente tem também algumas perguntas, tá? Eu vou voltar aqui para poder ver as perguntas que apareceram. Espera aí, que a gente teve algumas perguntas que chegaram. Bem, tem uma primeira pergunta que foi da Gabriela e da Jéssica, que é sobre o chocolate. Perguntando se o chocolate piora as dores, se melhora as dores, se quem tem dor crônica pode comer chocolate, e aí? Lídia, vamos lá. Primeiro, depende do tipo, da qualidade do chocolate que vocês estão consumindo, né? Se a gente for parar para pensar no chocolate branco, que nem é chocolate de verdade, a gente não tem um bom produto, não, e ele é mais inflamatório, sim, não vai ajudar no quadro inflamatório, né, nessas dores aí do paciente, pelo contrário, vai atrapalhar. Ele tem um perfil de gorduras que acaba não sendo de boa qualidade e vai favorecer, sim, a inflamação. Mas quando a gente fala de um chocolate de qualidade, de um chocolate com maior teor de cacau, um chocolate que não é cheio de açúcar, que não é cheio de gorduras de qualidade ruim, né, de gordura trans, por exemplo. Aí a gente tem um chocolate aprovado, o cacau é inclusive uma das fontes de magnésio, certo? Uma boa fonte de magnésio também, que está aqui entre os nutrientes, né, que a gente estava falando, e que ele pode e deve sim ser utilizado.
Isso. Eu tava vendo, tem um artigo que eu até postei no meu story, que fala de alguns alimentos, né? E ele cita o chocolate meio amargo, né? O 70% cacau, e fala que mesmo 70% cacau, a gente não pode comer em grande quantidade, né, Lígia? Tudo Isso, controlado, assim, uma vez por isso. semana, né? Assim, tudo na vida Tudo é tem. com moderação. Sempre que o paciente joga para a gente uma demanda dessa e diz, Lídia, eu preciso do chocolate na minha vida, na minha rotina. A gente tem essa possibilidade de adequar, né? A nutrição não é fechada, a gente dá um jeitinho de caber em uma quantidade que fique viável e que seja benéfico para o paciente. Por isso que nada, a gente está aqui dando uma orientação, né? Mas nada vai tirar a importância de você procurar um profissional para lhe acompanhar e conseguir definir essas quantidades direitinho com você, certo? É verdade, a Lígia tá certa, viu, pessoal? Ó, aqui a gente tá falando, mas assim, vocês sempre têm que procurar um profissional, principalmente se quer uma dieta especializada, né? Para uma doença X, né? Então, assim, a gente sempre tem que procurar informação, né? E procurar os profissionais especializados nessa área. A gente tem outra pergunta aqui, que é da. Que passou aqui, desculpa, pronto, é da Rose. A Rose perguntando aqui sobre alimentos para portadores de artrose, né? Então, são alimentos que diminuem inflamação, né, Lídia? Assim, que evitem processo inflamatório. Que Isso, é isso que coisa. a gente está citando aqui mesmo. A artrose está incluída nesses nutrientes aqui, né? Vai se beneficiar também pacientes com artrose, são uns dos pacientes que vão se beneficiar desses nutrientes que eu trouxe aqui para falar um pouquinho com vocês hoje. Certo? Existem outros compostos? Existem. Entretanto, eu quis trazer alguns que a gente primeiro conseguisse adequar fácil, né? E segundo, que a gente pudesse também ter uma aplicabilidade fácil e que eu não precisasse controlar a dosagem de forma mais significativa. Isso. Esses aqui são os basicões mesmo e que a gente consegue modular bem na dieta. Boa. A gente tem outra dúvida aqui, que é do Gilson, tá? A gente tem uma pergunta bastante pertinente, que era algo que a gente até ia já comentar. Para paciente fibromialgico, quais alimentos ideais? Então, são esses alimentos que a gente está falando, né? Alimentos que diminuem o processo inflamatório, que até diminuem esse quadro de ansiedade, depressão, que são todos esses alimentos que a gente está citando aqui, né, Lídia? Isso, Lia. Eu trouxe esses nutrientes e esses alimentos, mas eu também trouxe um plus, certo? Eu trouxe um pouquinho de plantas medicinais e de fitoterápicos que são muito aplicados nesse quadro de dor também, certo? Aguarda aí, Gilson, que você também vai se beneficiar dessa informação, até porque a gente também pode consumi-los nos alimentos, certo? Já já eu vou falar um pouquinho mais desses compostos para vocês. Tem uma outra dúvida aqui da Gabriela, tá? Tem algum alimento que não deve ser comido quando se tem cólica? O que é que você acha, Lídia, disso aí? Pronto, tem alimentos sim que a gente deve evitar. Um deles, Gabi, é o chocolate branco, certo? Justamente por ter uma quantidade de gorduras com um perfil mais inflamatório. Tudo que contenha gordura trans, alimentos industrializados como um todo, que contenham excessos de gorduras saturadas, todos esses tipos de alimentos que são mais danosos, a gente vai tentar evitar nesse período, porque o quadro inflamatório já se acentua naturalmente no período menstrual. Nessa TPM, a gente acaba também tendo essa exacerbação, né, inflamatória, então é muito importante restringir tudo que possa inflamar. Frituras, Gabi, eu sei que você gosta bastante, frituras é realmente um ponto para redução, certo? Açúcar refinado, carboidratos simples como um todo, excesso de farináceos, tudo isso a gente deve dar uma maneirada nesse período, tá? Teve até uma outra dúvida aqui, né, do Pedro, tá? Que ele perguntou aqui sobre. Peraí, pessoal, que passou aqui. Deixa eu voltar. Ah, tá aqui. Perguntando se sedentarismo e alimentação desregrada pode provocar dores no corpo. Sim, Sim, Pedro, pode, sim.
sempre, né? Ou seja, por isso que uma alimentação saudável com um nutricionista, viu, pessoal? Uma atividade física, com um educador físico, um personal, tudo com orientação é importantíssimo para evitar dores crônicas, né, Lídia? Com certeza. E por que, né, que a gente tem essa desregulação? Quando a gente está num processo de sedentarismo, a gente não está tendo o estímulo da atividade física, que a gente vai ter a regulação de hormônios, a gente vai ter regulação de neurotransmissores, a gente acaba diminuindo o cortisol, por exemplo, né, na atividade física, que está muito ligado a um processo inflamatório. Então, é importantíssima prática da atividade física, tá? A gente nunca negligencia. Isso mesmo. E eu vou, ó, e a Gabriela tá até perguntando aqui, ansiedade pode provocar dores no corpo? Pode sim. Porque a ansiedade, ela vai liberar esses neurotransmissores inflamatórios, ela estimula isso, e isso sim, Gabi, pode causar dores no corpo. Então pode. E o que a gente pode diminuir a ansiedade? A gente pode diminuir com alimentação saudável, com atividade física regular, a gente tendo a percepção do que está errado no nosso corpo para a gente mudar, isso é muito importante, tá certo? Quando a gente tem uma observação esse importante, desculpa ali, uma observação importante é que o magnésio, ele também está muito ligado a esse quadro de ansiedade, né? B6 e magnésio são um dos nutrientes que a gente mais regula nesse processo, né? Fonte de triptofano a gente também coloca. Então, a gente tem uma compatibilidade aí desses alimentos com os nutrientes, tanto para a ansiedade quanto para a inflamação. Então, é o que eu disse para vocês, eu tentei trazer aqui de forma muito sucinta alimentos que vocês não devem deixar de consumir, que com certeza, consumindo-os, vocês vão ter a melhora do quadro inflamatório, melhora do quadro de ansiedade, tudo que possa estar ligado à inflamação, melhora de neurotransmissão, né, que é o que a gente chama hoje de neuronutrição, é os nutrientes que a gente utiliza para modular. Então, tentem ficar dentro, tentem levar esses alimentos para a vida de vocês, que eu realmente selecionei aqui os nutrientes que são ímpares para melhorar a qualidade de vida de vocês, tá? E excelentes nutrientes, né? Assim, eu tinha coisa que eu também nem sabia. Por isso que todos nós, pessoal, independente de profissão, a gente precisa ir para o nutricionista, certo? Precisa ter acompanhamento. Não é só para fazer dieta. Você não vai no nutricionista para fazer dieta, como a Lídia falou. Você vai para você ter uma alimentação regular, uma alimentação saudável, né? E aí a gente tem até uma outra pergunta aqui da Jéssica, né? E como é que fica a vontade louca de comer doce na TPM? Pronto. Desse mal também me queixo, também sou formiguinha, e na TPM, na TPM parece que tudo desanda. Entendo demais, Jéssica. Querida, primeiro, o cacau, né, o chocolate de boa qualidade, ele vai ser um forte aliado. Gosto muito de utilizar frutas desidratadas. É uma estratégia que eu utilizo muito com meus pacientes. Ah, Lídia, mas tem um pouquinho mais de frutose, né? Como a fruta desidrata, às vezes a gente precisa de uma quantidade maior para saciar a nossa vontade do doce, a gente acaba consumindo um pouco mais de frutose. Mas ainda assim, a gente vai ter nutrientes ali que vão nos ajudar, que vão participar desse processo de anti-inflamação. Então, eu utilizo muito as lojas de produtos naturais a granel, principalmente, que eu pego um pouquinho de cada fruta. Hoje a gente tem morango desidratado, a gente tem abacaxi desidratado, manga desidratada, morango, tem tudo que é fruta. É tão gostoso e a gente às vezes não conhece e pode testar tudo. Vão na loja de produto natural, gente. Virem amigos desse tipo de loja, certo? Estejam lá, testem, experimentem. Como é a granel, vocês podem pedir mesmo a provar, deixa eu provar esse morango aqui, ver como é que eu reajo ao gosto. E ainda tem os outros desidratados mais comuns, né? Que também tem muita gente que já conhece e gosta. Tem a uva passa, tem a ameixa, tem o damasco, tem diversos tipos de frutas. Hoje não falta mais o desidratado, hoje não falta chocolate de boa qualidade, tem bombons, tem balinhas hoje que não são adoçadas, que a gente pode utilizar também, que são feitas com fibras de boa qualidade, certo? Hoje a gente, felizmente, tem muita opção boa aí no mercado. É verdade. E, assim, isso são dicas muito valiosas, viu, pessoal? Vamos anotando as dicas aí que vocês vão gostar. A gente tem uma outra pergunta aqui, da Lorena.
Que a Lorena está perguntando se o leite e seus derivados são alimentos inflamatórios. Vou chegar nisso aí, Lorena. Vou chegar nisso aí. Trouxe essa peculiaridade aqui que eu recebo muito no consultório também, essa dúvida. Mas já te adianto, Lorena, não tem um alimento, um possível alérgeno que ele seja vilão para todo mundo, certo? Existem muitas pessoas que têm algum grau de intolerância à lactose ou que têm algum grau da alergia à proteína do leite, né? E que sim, se prejudicam nesse processo. Mas não é todo mundo, não é todo mundo que precisa retirar. Hoje a gente já tem outros estudos, né, que mostram que o leite também pode ser benéfico nesse processo inflamatório. Então não dá para a gente generalizar, não. Pode ser maléfico para algumas pessoas, sim, mas pode ser benéfico para outras. Então, o mais importante, que eu trouxe até de diquinha principal, vocês já estão adiantando aqui, né? Se conheçam, conheçam o corpo de vocês, vejam o que lhe inflama, passe a anotar o que altera seu intestino, o que altera sua secreção nasal, secreção na garganta, o que lhe gera manchinhas no corpo. Não achem que qualquer manchinha é normal, que, não, apareceu aqui umas espinhas a mais, não achem que isso é normal, isso é parâmetro inflamatório também. Então, aprendam a conhecer o corpo de vocês, se analisem. Excelente dica, né? Porque isso tem tudo a ver com dor, né, Lídia? Porque, assim, a dor é individual, tanto a alimentação é individual de cada um. Como a Gabi está perguntando aqui, o camarão e os frutos do mar, entra nisso? Entra nisso também, Gabi. Mesma coisa. Mesma coisa, porque tem pessoas que têm alergia ao camarão, tem gente que tem alergia à proteína do leite de vaca, né? Então, tudo isso, então, assim, cada um é E são individual, né? graus. Isso, e são graus, Li. Às vezes a pessoa acha que não tem algum tipo de alergia. Eu, por exemplo, eu sou alérgica a camarão. Adoro comer, como, mas eu fico toda inflamada. Ontem, inclusive, eu comi. Hoje eu já acordei com inflamação aqui. O joelho já reclamou. O ombro já reclamou um pouquinho. E às vezes a gente não nota. Eu não fecho o glote, eu não fico vermelha. Eu não tenho esses sintomas clássicos, certo? Da alergia, da sensibilidade. Entretanto, eu apresento alguma forma de manifestação. Para mim, costuma ser muito articular. Para mim, se eu tiver com uma dor na unha e comer camarão, fui na manicure, saiu um bifezinho de unha. Comi camarão, pode ter certeza que ele vai inflamar, que ele vai ficar super vermelho, que vai sair a secreção purulenta. Isso a gente aprende se conhecendo mesmo. Não tem como o profissional te dizer isso, a não ser que ele faça alguns testes, né? Claro que a gente tem testes bioquímicos que nos ajudam a ter esse tipo de diagnóstico, mas é muito importante que você se conheça para ver esse grau de inflamação que é muito baixa, que é pouco perceptível e que às vezes no exame nem acusa, mas que se conhecendo você consegue entender se você tem ou não algum grau de sensibilidade a esse alimento. É isso mesmo, Olídia. E a gente tem outras perguntas aqui também, mas a gente já respondeu, né? Que as pessoas mandavam nas perguntinhas. Sobre a fibromialgia, a gente já respondeu, sobre chocolate, sobre a alimentação reduzir a fibromialgia, e só. E a gente tem até uma outra pergunta A gente tem até uma pergunta também que foi feita no Story, né? Que é uma pergunta que eu até já respondi no Story, tá, pessoal? Mas eu vou responder aqui de novo. Em relação a dipirona e o paracetamol, qual o melhor? Pessoal, seguinte, não tem um melhor que o outro. Eu coloquei até um estudo que avaliou dipirona e paracetamol entre crianças e não teve diferença. Então, assim, só para saber se alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso, que não tem diferença, o uso de um ou do outro vai depender de cada paciente, porque é individual, às vezes a pessoa tem alergia, ou não pode usar por uma doença X, pelo efeito colateral, então é isso. Tá? Perfeito. Bia, deixa eu aproveitar então e dar o segmento. Vamos abrir para a pergunta, então, mais no final, que eu acho que tem ainda aqui muita coisa para falar, que pode ser a dúvida de muita gente, né? Eu estou vendo que vocês estão tirando dúvida, que é o meu conteúdo aqui. Tá certo? Vamos abrir para mais essa pergunta aqui. A Lorena perguntando de novo se a banana é uma fruta inflamatória, se é verdade, ou vai depender de cada organismo.
Depende de cada organismo, com certeza. A banana, inclusive, tem muitos nutrientes que são anti-inflamatórios. Isso. Certo? Então, fiquem tranquilos contra o consumo, desde que vocês se analisem. Veja se você não tem algum tipo de sintomatologia. Tem paciente meu que, por exemplo, sofre com refluxo, né, gastroesofágico. Ele não sente nada com frutas cítricas, mas sente com a banana, que normalmente é um alimento que a maior parte dos pacientes não sentem. Mas para aquele paciente é. Então, para ele, a gente restringe a banana. Se você sente que a banana lhe faz algum tipo de mal, lhe gera algum processo inflamatório, aí você dá uma minimizada, se expõe em uma baixa quantidade. Depois, você vai tentando aumentar a exposição, ver se era a banana mesmo, ver se ainda assim você sente a sintomatologia, e aí vai aprendendo a descobrir o que realmente te gera essa alergia ou sensibilidade ou não. Isso. Como tudo, né, Lídia? É individual de cada um, né? Então, Esse é o nosso grande desafio, sabe? É que tudo é muito individual. A gente rapaz, encara. é porque na área da saúde, né, Lídia, não é uma área exata, né? É uma área em que 2 mais 2 é 4, mas também 3,9 mais 0,1 também é 4, né? Então, assim, a gente É isso. tem que se ajustar. A gente tem uma outra pergunta aqui da Marisa. Quais os alimentos que causam inflamação na esclerodermia sistêmica? Assim, na verdade, né, Lídia? Assim, a gente tem que ver os alimentos que causam inflamação, né? Eles vão causar Isso. inflamação em qualquer doença, independente de... Umas podem causar mais, outras menos, mas isso vai depender de cada pessoa, não é isso? Perfeito. E tem uma coisa que eu acho importante destacar, que às vezes o paciente acaba não tendo a ciência. Eu vejo muito no consultório e eu acho que é importante que vocês passem a ter até esse parâmetro comparativo. Tem vezes que a gente tem um determinado estímulo, né, agressor, a gente consome, por exemplo, o glúten. Vamos botar aí o glúten, não vou botar o glúten como vilão mocinho, certo? Mas vou citar o exemplo dele porque é um exemplo que eu vejo muito no consultório e que, às vezes, o paciente não manifesta nenhuma sintomatologia. Ele tem um grau de sensibilidade, eu trabalho muito com os testes genéticos também, então a gente faz teste genético, a gente vê que ele tem uma tendência maior a ter essa inflamação, a ter essa sensibilidade com o consumo de glúten, mas às vezes, se ele está com o sistema imunológico ok, se o intestino dele está bem tratado, se está tudo funcionante, se ele está consumindo os nutrientes necessários para essa qualidade de vida dele, se está tudo ok, ele não manifesta o sintoma. Aí acontece alguma coisa. Ah, Lídia, peguei Covid, precisei fazer o uso de antibiótico. Fui consumir uma fonte de glúten. Simplesmente me acabei, fiquei todo inflamado, tive dor articular, tive alteração intestinal, tive tudo. Certo, você desregulou o intestino com o antibiótico, né? A gente perdeu a nossa colonização bacteriana em grande parte. Muitas bactérias com certeza escaparam ali, estão te protegendo, mas a gente teve uma perda acentuada, né? Isso baixou o teu sistema imunológico, você já estava com um quadro complicado, né? Patológico, que era a própria Covid. Então, com certeza, você não lidaria bem com o estímulo agressor. Então, às vezes, por mais que a gente não manifeste em um momento específico um sintoma de alergia ou de sensibilidade ou de intolerância, isso não quer dizer que a gente não tenha algum grau de inflamação com aquele estímulo. Só quer dizer que, às vezes, o nosso corpo está apto a lidar melhor com ele e a gente não sente a sintomatologia. Isso acontece demais. Nossa, e é importante, Lídia, o que você está falando, porque muita gente não tem esse conhecimento, né? Até eu não tenho também muito esse conhecimento. Então, a gente tem que entender esse lado para a gente poder ter uma melhor relação com o alimento, né? Para a gente se alimentar, para a gente saber como o nosso corpo reage àquele alimento e assim a gente ter uma melhor qualidade de vida, porque se você não tem uma melhor qualidade, se você não tem uma qualidade de vida boa, a sua vida não é boa. Você fica triste, deprimido, não sente vontade de Perfeito. fazer atividade física, né? É isso, Lia. Lia, eu acho que nem você sabe, acho que a gente nem teve a oportunidade de conversar com isso, acho que grande parte das pessoas que estão aqui nessa live não sabem, mas eu sou paciente, né, de lúpus,
E eu tenho esse quadro inflamatório muito acentuado. Eu entrei na nutrição por causa disso, para tentar me ajudar também. E assim, eu tenho esse quadro inflamatório e eu vivo isso na minha vida, sabe? Tem vezes que quando eu tô com o sistema imunológico ok, quando eu tô mais regradinha, tô com a alimentação bem na linha, eu consigo consumir alérgenos e produtos que eu tenho sensibilidade, que eu sei que tenho sensibilidade, inclusive o glúten e lactose são compostos que eu tenho sensibilidade, e normalmente eu consigo sair da dieta em alguns momentos e fico bem. Entretanto, quando eu estou em alguma crise, quando eu estou ansiosa, quando eu estou estressada, meu sistema imunológico baixou, se eu estou com algum quadro de infecção viral, alguma coisa do tipo, eu passo a sentir a sintomatologia com qualquer estímulo. Às vezes, uma besteira que eu não sentia antes, às vezes uma apatia de cor integral mesmo, que eu não sinto sintoma normalmente, eu passo a sentir só porque eu não estou pronta, meu sistema imunológico não está apto a lidar com aquela agressão que eu estou propiciando. Isso não é só comigo, isso vocês vão sentir. Eu sei que tem muita gente aqui com artrite, com artrose, com fibromialgia. Isso é importante que vocês se analisem também. Se vocês forem aproveitar em algum momento para sair da dieta, para tentar comer alguma coisa que vocês já sabem que inflamam, deixem para fazer isso quando vocês tiverem certeza que o sistema imunológico de vocês está ok, quando vocês não estiverem sentindo dor. Se vocês já estiverem com a sintomatologia da dor, se vocês já estiverem se sentindo mal, mais fracos, ou com algum tipo de gripe, de infecção viral, bacteriana, qualquer coisa, não façam isso, não tentem sair da dieta e comer os alérgenos, porque vocês vão ter uma reação mais exacerbada do que normalmente teriam, tá? É verdade. Boa dica, viu, Lídia? E uma experiência pessoal, né? Isso é que é interessante, né? Eu acho que não temos mais perguntas aqui. Acho que foram todas, pessoal. Acho que eu não esqueci de uma. Ops. Ah, não, a gente tem uma pergunta. Tá aqui. Pouca ingestão de água pode causar dores? Então. Quer responder? Com certeza a gente tem que ter uma ingesta adequada de água diariamente. Né, Lídia? Então, assim, Lia, quanto é essa ingesta? É igual para todo mundo? Não é igual para todo mundo. Porque eu tenho. Diga, Lídia, você que é a Nutri. No consultório, eu faço questão, inclusive, de calcular isso com o meu paciente, de traçar a meta mesmo, pelo menos a meta mínima, para eles conseguirem ter uma noção do mínimo que devem ingerir de água por dia. E esse mínimo aqui, pelas recomendações que a gente tem mais usuais, é 30 ml de água por quilo de peso que você tem. No caso, se eu tivesse 100 quilos, por exemplo, multiplica isso por 30, né? E você vai saber qual é a sua ingesta. No caso, aí a gente iria para 3 litros, ok? 3.000 ml. Porque aí você imagina, uma pessoa de 45 quilos vai ingerir 3 litros? Não vai, né, Lídia? Então, cada um tem que ser individual, né? De cada pessoa. Perfeito. E essa hidratação ela é bem importante. Lubrificação articular, função metabólica, função renal, função hepática. Não adianta a gente querer colocar nutriente antioxidante, anti-inflamatório, se os nossos rins, se o nosso fígado não está funcionante, certo? Se ele não está fazendo o trabalho direitinho, porque a gente não dá o básico para ele conseguir funcionar. Nosso intestino também precisa de água para conseguir se manter íntegro, certo? Então, com certeza, a água é importantíssima. A hidratação é importantíssima nesse processo. Importantíssima. Lídia, eu acho que essa foi a última pergunta. Acho que todas a gente já respondeu. Acho que sim. Joia. Pessoal agradecendo aqui, muita gente agradecendo. Eu acho que é isso, né, Lídia? Tem a sua, na verdade, tem um bônus, né? Tem um bônus. Tem o bônus, deixei ele aqui. Deixei para falar com vocês, né, desses compostos à base de planta, né, que a gente tem tanto os fitoterápicos quanto as plantas medicinais em si. Por plantas medicinais, o que a gente consegue trabalhar?
trouxe algumas que são básicas e facinhas de vocês inserirem na alimentação de vocês. Primeira delas, a canela, certo? Canela é super anti-inflamatória, super antioxidante, e ela é um produto que você consegue inserir no alimento, que você consegue achar na forma de extrato, né? Você consegue utilizar ela em pó mesmo e colocar nas preparações. Você consegue manipular ela, né, como medicamento fitoterápico. Eu gosto de lembrar sempre disso. O fitoterápico, ele é um medicamento, certo? É um medicamento de origem vegetal? É, mas ele é um medicamento. E a gente tem a planta medicinal, que é essa que a gente vai utilizar no alimento, que a gente vai utilizar na forma de chá, na forma de tintura, na forma de óleo, de várias formas. Mas é importante ter bem clara a diferença. E a gente pode utilizar as duas estratégias, entretanto, para o uso de fitoterápico, é importante que vocês procurem um profissional para ele conseguir modular a dose, para ele conseguir ver se vocês são realmente aptos ao uso. Tenho pacientes que eles podem sim usar canela em pó na refeição, entretanto, tem alguma contraindicação, principalmente ligada ao sistema cardiovascular, quanto ao uso do extrato seco da canela. Então, não é todo mundo que pode utilizar qualquer fitoterápico. Então, procurem um profissional habilitado para fazer essa regulação aí para vocês. Mas a canelinha vocês podem usar inclusive no mingauzinho de aveia lá, que a gente tem o magnésio e a gente tem a canela para promover esse processo de anti-inflamação, certo? A gente tem uma outra planta, né, que é fundamental, um rizoma, na verdade, que é o gengibre. Estou vendo até que tem uma perguntinha sobre ele. Altamente anti-inflamatório também, super eficiente. Você pode utilizar para saborizar a água, você pode utilizar o chá de gengibre, você pode utilizar o gengibre em alguma preparação, em algum suco. Não necessariamente precisa ser extrato seco também, mas o extrato seco é uma estratégia que a gente pode utilizar com paciente que sofre de dores, porque tem sim uma melhora significativa. Mas não negligenciem o chazinho, gente. O chá faz efeito, ele é bom e é algo que vocês conseguem fazer em casa diariamente, no cotidiano, não precisam da prescrição do profissional propriamente dita, e que já tem um resultado fantástico sobre a inflamação, tanto aguda quanto crônica. E se vocês usarem cronicamente também o chá, a gente vai ter um resultado ainda melhor. Isso mesmo. Isso é tão, assim, eu vou até dar uma dica de... Porque assim, sabe, pessoal, a gente se forma doutor, né, Lídia? A gente se forma doutor, eu e você, né? A gente se forma doutor, mas sempre tem a vozinha que fala, né? Desde que a gente era criança, chá de gengibre é bom, chá de gengibre é bom. E aí, quando a gente cresce, estuda, a gente descobre por quê, né, não, Lídia? Por que é bom, né? Mas é bom, é altamente anti-inflamatório também. A gente consegue trabalhar com um monte de mediador inflamatório só utilizando o gengibre. É um excelente aliado para o tratamento de dor, tá? A gente tem a cúrcuma também, certo? É uma queridinha. A gente tem a cúrcuma, que é a cúrcuma, né? Que é a cúrcuma longa, e tem o açafrão, que as pessoas chamam de cúrcuma também, mas que é outro composto, né? Que é o croxativo. São compostos diferentes, mas os dois são excelentes, são altamente anti-inflamatórios, podem e devem ser utilizados sim para dor, podem ser utilizados como temperos, podem ser utilizados para temperar sopa, por exemplo, é uma excelente estratégia, fantástica. Pode ser utilizado para utilizar em temperos também de carne, de macarrão, pode ser utilizado como substituto do coloral, por exemplo, tá? Mais então, saudável, é algo... né, mais saudável que o coloral, né? Isso, a gente consegue realmente ter uma aplicabilidade para ele. E, claro, Lídia, também utiliza o extrato? Utilizo também, às vezes eu utilizo ele em mix. Tem paciente que adere, né, aquele shotzinho anti-inflamatório, e que é uma opção para quem consegue botar a cúrcuma no chá junto com a canela, por exemplo. A gente já tem um bom mix para usar aí durante o dia, e que é uma possibilidade. Não é a única, para quem não gosta, não se preocupe, não é a única possibilidade de inserção, certo, na sua vida alimentar. Entretanto, é uma opção muito boa
E para o paciente que não aguenta, Lídia, eu não aguento nem sentir o cheiro, eu não gosto, mas eu quero me beneficiar dessa melhora inflamatória que o composto propicia. Tem também a possibilidade do uso de medicamento fitoterápico, né, onde a gente coloca um extrato seco, padronizado, e a gente consegue ter um resultado também muito efetivo. Certo? Além disso, também trouxe um outro composto, que é a unha de gato. Já vi que foi perguntado também sobre a endometriose. A unha de gato e o chá amarelo são bases, inclusive, da fitoterapia para o tratamento da endometriose. São compostos que ajudam muito. Eu entrei na nutrição por um motivo, Lia. Eu entrei para me ajudar também. Eu também tenho endometriose. E são compostos que A gente teve ajudam. até uma pergunta aqui, né? Aqui sobre endometriose. Aqui a gente... Isso, por isso que eu estou respondendo também. O chá amarelo e unha de gato são muito úteis. Inicia pelo chá, certo? O extrato seco, o fitoterápico, a gente precisa pensar se vai ser viável o uso, mas você pode iniciar com o chá. A unha de gato é altamente anti-inflamatória, é um composto super bacana e que na forma de chá já é bem efetiva. Já tem vários pacientes que conseguem um bom resultado. Bom saber, eu não sabia, Lídia, disso. Vou anotar também, pessoal, aqui. Anota, vai anotando, Lia. É importante. Com certeza. E eu deixei a moringa também, certo? Para uma opção de chá. A moringa também é altamente anti-inflamatória, também tem compostos antioxidantes e também auxilia muito no quadro de pacientes com quadro de dor crônica. Ok? Fica aí também a sugestão do uso do chá de moringa. Os alimentos a se tomar cuidado, né? Eu trouxe também para vocês, pelo menos os principais aí a serem evitados, né? Que é o nosso açúcar refinado, que são as frituras. Tentem optar pelos assados, é sempre mais interessante. A gente tem hoje a possibilidade de assar com qualidade, fica gostoso. Então, tentem optar por essa estratégia, evitem ao máximo. Não é que não se possa consumir fritura, entretanto, a gente já sabe que tem um perfil de ácidos graxos um pouco mais inflamatório, a gente passa por uma saturação desses ácidos graxos, a gente tem um ponto de fumaça mais elevado. Então, vamos evitar, principalmente quando estiverem no quadro de dor crônica, quando estiverem já sentindo dor, se estiverem com o sistema imunológico mais prejudicado, evitem, tá? E a gente também traz a máxima, né, de evitar enlatados, embutidos, evitem bacon, evitem presunto, evitem peito de peru, tudo que possa conter uma quantidade maior de sódio, de gordura ruim, tudo que não tenha qualidade. Coca-Cola também, né? Coca-Cola também. Isso eu Cheetos, trouxe aqui. Cheetos aqui, ó. Com certeza, Gabi. Cheetos já tenta evitar. Isso é até uma outra recomendação aqui que eu trouxe para vocês. Evitem tudo que contenha glutamato monossódico e tudo que contenha o aspartato, né, incluindo o aspartame. São alimentos que são alimentos não, né? São antinutrientes, que são pró-inflamatórios, que não tem qualidade, não tem valor nutricional, vocês só perdem, só se inflamam. A gente tem um prejuízo enorme com neurotransmissores, a gente tem um prejuízo na produção de GABA, que é importantíssimo também para a gente não aumentar o quadro inflamatório e melhorar a neurotransmissão. Então, evitem muito esses dois compostos, tá? Excelente dica, viu, pessoal, da Lídia, isso. Porque, assim, o açúcar é muito pró-inflamatório, principalmente em doenças agudas ou crônicas em atividade, né? Perfeito, perfeito. E quanto trouxe também, né, aquela coisa dos alérgenos, do porco, né, do suíno, do crustáceo, do leite, do glúten, trouxe tudo isso, mas a máxima é sempre essa de se sentir, de sentir seu corpo e de ver se você, de tentar identificar se você de alguma forma fica prejudicado, seu sistema imunológico se prejudica com esse consumo. Se não os prejudicar, continue. Pode continuar o consumo. Entretanto, se você sentir qualquer alteração, suspenda, minimize, espere seu sistema imunológico se recuperar para consumir, ok? Ok. Diga, Lídia. Perfeito.
E aí eu trouxe só as diquinhas, né? Finalizo com as diquinhas. A primeira delas é não se enganem, não existe o alimento mágico, não existe nutriente mágico. A gente precisa do sinergismo, a gente precisa da interação entre nutrientes. O que eu trouxe aqui é o que eu vi como importante para a dor crônica, não é só isso, está longe de ser isso. Tentei falar bem por cima. Pessoal, vocês estão ouvindo? Acho que travou. Pessoal, oi? Escuta? Ah, eu tô Oi? ouvindo, Lídia. Eu tô ouvindo. Pronto. Pronto. Pois é, então tentem evitar, certo? Acreditar nessa coisa de que alimento tal cura, de que nutriente tal cura, isso não existe. Como eu disse, alimento é o melhor polivitamínico que vocês têm. Utilizem frutas, utilizem verduras, façam o maior uso possível desses compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, que com certeza vocês já vão ter uma melhora bem significativa do quadro de dor. A outra dica foi substituir. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, Lídia. Pode falar, tô ouvindo. A outra dica é substitua os temperos industrializados pelos mix de ervas. As lojas de produtos naturais, a gente também consegue achar erva a granel, a gente já consegue achar esses preparados de erva. Ah, o tempero para carne, tempero para o feijão, tempero da Ana Maria, tempero do lemon pepper. Tem tantas opções de mix de erva para você utilizar na sua preparação, não tem o menor sentido da gente continuar fazendo o uso desses temperos prontos, cheio de glutamato, cheio de aditivos pró-inflamatórios, certo? Cheio de Tentem conservante. substituir. Cheio de Isso, conservante, né? perfeito. Tentem fazer essa substituição por ervas naturais que contêm um monte desses nutrientes anti-inflamatórios aí que a gente já citou. A outra dica é procurem, né, o profissional habilitado para a prescrição dos fitoterápicos e abusem dos chás, dos temperos, das nossas ervinhas anti-inflamatórias citadas aqui. São bem efetivas, não duvidem nem por um momento do potencial delas para a melhora dessa atividade inflamatória, ok? Ok, Lídia. Perfeito, perfeito, Excelentes gente. dicas, viu, Lídia, que você deu agora. Nossa, excelentes, pessoal. E a principal de todas, conscientização de como é o seu corpo e procure ajuda de um profissional habilitado e capacitado nessa área de nutrição, para as dores, fitoterapia, que é muito importante, tá, pessoal? Nunca se automedicar, nunca tentar fazer uma dieta sozinho. Que, assim, você pode conseguir, né, Lídia? Mas você tendo uma pessoa capacitada para lhe ajudar, é melhor. Fica mais fácil. É mais Fica fácil, né? mais fácil. Muito obrigada a todos que deram essa atenção aqui para a gente, que prestigiaram. Espero de coração que tenha conseguido aí ajudar, pelo menos alguns de vocês, que consiga trazer algum tipo de melhora para o quadro de dor. Se quiserem tirar alguma dúvida, a gente ainda está aí no direct, fiquem à vontade. Obrigada pelo convite, Lia. Foi um prazerzão para mim poder participar aqui dessa live, poder ajudar um pouquinho nesse tema que eu gosto tanto. E eu também estou aqui à disposição. É isso aí, ó. Lídia, muito obrigada por ter aceitado o convite de fazer essa live. Na verdade, foi excelente. Eu aprendi bastante, porque, pessoal, eu não sabia, tá? De muita coisa. Muita coisa que a Lídia falou, eu não sabia. Então, assim, foi muito bom para mim e eu acho que foi bom para muita gente que tá aqui. Muito obrigada a todos por estarem aqui presentes na nossa live. E nós. Daqui a pouco o Instagram vai fechar, falta 1 minuto para acabar, para acabar 1 hora. Mas muito obrigada a todos e próxima semana a gente tem mais live, tá certo? Com uma médica de família, mas ao longo dessa semana eu vou postar no Insta para chamar vocês, tá bom? E muito obrigada, Lídia, e obrigada a todos que estavam aqui presentes. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Boa Tchau, noite. pessoal. Até mais, viu? Obrigada a todos. Um abraço.